Amados irmãos, saudações em Cristo Jesus. Nós estamos aqui hoje para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical com o título Liberdade Cristã. E nós estamos estudando o livro de Gálatas e hoje nós vamos finalizar analisando os capítulos 5 e 6. É bom lembrarmos que a carta aos Gálatas foi escrita porque eles estavam se desviando do evangelho que havia sido pregado por Paulo. Paulo havia pregado o evangelho da fé, da salvação pela fé em Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Mas os Gálatas estavam acrescentando mais algumas coisas para a salvação. Eles queriam acrescentar a circuncisão, queriam acrescentar também a guarda do sábado, das luas, as festividades que haviam sido instituídas para os judeus. E tudo isso eles estavam fazendo não por conta própria, mas porque havia um grupo que era reconhecido como os judaizantes, que estavam pregando isto para os gálatas. E até mesmo ofendendo a moral e a boa conduta de Paulo, para que pudesse desacreditar a Paulo e para que os gálatas então pudessem aceitar e agregar estas coisas aos ensinos de Paulo. E agora no capítulo 5, nós vemos Paulo, ele estava reforçando ali que nós fomos então chamados para a liberdade. E diz assim o primeiro versículo do capítulo 5 de Gálatas: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Quando Paulo nos diz que nós somos chamados para a liberdade, nós precisamos entender que liberdade é que nós fomos chamados. A primeira que nós podemos nos lembrar é a liberdade do pecado. Cristo ele veio para nos libertar do pecado, não somente da prática do pecado, não somente para que nós não mais andássemos em rebelião contra Deus, mas ele veio também para nos libertar do jugo e da condenação do pecado. Não só para que não andássemos em pecado, mas que não sofrêssemos a condenação do pecado. E Paulo vai dizer na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a dádiva gratuita de Deus é a salvação para os que creem em Cristo Jesus. E se antes nós tínhamos agora um pagamento pelo pecado, que é a morte, nós somos libertos deste pagamento em Cristo Jesus, porque Cristo morreu para que ele pudesse pagar este pecado no nosso lugar. Quando nós pecadores morremos, nós não podemos, pelo nosso próprio poder, ressuscitar. Mas Cristo Jesus, o justo, quando ele morreu, foi-lhe dado o poder da vida, foi-lhe dado o poder de novamente viver, ressuscitar. E ele ressuscitou e por isso agora ele pode também ressuscitar com ele todos os que creem, todos aqueles que são redimidos segundo o plano de Deus, que é a salvação pela fé. E Paulo vai falar sobre isso quando aborda a sua explicação sobre Abraão, sobre como que ele foi salvo, justificado pela fé e não pelas obras da lei, uma vez que a lei foi dada 430 anos depois de Abraão. Se nós somos salvos através da fé, nós estamos também libertos da lei. Nós não estamos sob o jugo da lei, então nós recebemos a liberdade em Cristo Jesus. Quanto à força do pecado, para que não andemos mais em pecado, mas também somos libertos da condenação do pecado, que é a morte eterna, e somos libertos também da lei. Por que da lei? A lei ela foi dada para que nós
pudéssemos aprender sobre Deus, aprender a conduta que devemos andar. E nós agora, como filhos de Deus, andamos não mais preocupados com a lei o tempo todo, mas nós andamos segundo as normas da casa do nosso Pai, que existem leis, mas não porque nós não queremos mais desobedecer à lei, mas porque nós queremos sim agradar o nosso Pai, nós queremos sim andar conforme a natureza do Pai que nós recebemos através do Espírito Santo. E agora, porque nós cremos pela fé, nós recebemos uma nova vida. E nós precisamos entender então aquilo que Paulo vai falar a respeito do primeiro e do segundo homem. Adão, o primeiro homem, ele fez com que o pecado entrasse no mundo, que o pecado entrasse na raça humana, e por isso todos herdaram a natureza do pecado, por isso todos pecaram. Agora Cristo Jesus veio como homem, perfeito homem, nascido de mulher, e viveu em justiça, viveu conforme as ordenanças de Deus, e somente ele foi capaz de cumprir toda a lei, porque ele é o único que derramou o seu próprio sangue para que pudesse redimir o pecado, e sendo ele o único justo sobre a face da terra. E quando ele faz isso, ele então recebe o poder para retomar a sua vida, e aqueles que creem neste poder também são tomados em substituição. Cristo substitui todos aqueles que creem nele. A morte dele é substitutiva, assim como estava previsto na lei. O que acontecia na lei? Na lei era apresentado um bode, um animal para que pudesse redimir os pecados, como o perdão dos pecados, e a pessoa colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, como se estivesse transferindo os seus pecados a ele. E então aquele animal era imolado. E Cristo Jesus então ofereceu a si mesmo, e aqueles que creem é como se estivesse colocando as mãos sobre Cristo, dizendo então que os nossos pecados são transferidos para que Cristo possa então pagar todos esses pecados. E quando nós então cremos nessas coisas, nós observamos agora um novo nascimento. Cristo nos dá a vida eterna. Adão nos deu a vida neste mundo, a vida que nós vivemos aqui. Mas em Cristo Jesus nós temos a vida do próprio Deus. E é importante nós entendermos isso para que possamos compreender o que nós veremos daqui um pouco em Gálatas a respeito do poder da carne e do poder do Espírito. Em Adão, nós herdamos a natureza da carne, mas em Cristo Jesus nós herdamos a natureza do Espírito, porque Deus é Espírito e Ele quer nos dar uma vida também em Espírito. E agora que nós, então, compreendemos tudo isso, Paulo diz que nós fomos libertos em Cristo Jesus e agora devemos permanecer firmes nestas promessas e não nos sujeitando novamente à escravidão. Nós fomos feitos livres para agora continuar crescendo espiritualmente. Não podemos agora buscar as coisas da carne, as obras da carne, para que nós possamos crescer espiritualmente. Devemos buscar as obras do Espírito para que possamos crescer espiritualmente. E essa liberdade que Paulo está dizendo, que devemos ter para agora continuarmos crescendo, ela não pode ser
confundida jamais com licença para pecar. Nós temos liberdade agora da escravidão do pecado, do julgo ou da condenação do pecado. Nós temos a liberdade agora da lei, nós não precisamos andar preocupados com a lei. É bem verdade que nós temos a lei moral de Deus para que possa servir como um referencial para nós continuarmos prosseguindo e buscando compreender a Deus. Mas a maior de todas as dádivas que Deus nos dá é o selo, a garantia do seu Espírito em nós, para que Ele próprio nos conduza. E não temos que ficar preocupados com a lei, não temos que ficar preocupados em repetir ou guardar, mostrar, externar alguma conduta que possa então mostrar uma religiosidade, um compromisso de vida com Deus. Não, nós vamos andar agora de acordo com a ação de Deus em nossas vidas. E quando nós caminhamos nessa liberdade, nós não podemos jamais voltar à escravidão do pecado, na conduta do pecado. Jamais teremos novamente o salário do pecado, porque ele já foi pago por Cristo Jesus. E jamais teremos sobre nós novamente a lei, porque ela serve apenas para nos direcionar. Então não podemos voltar à escravidão, e muito menos à escravidão da prática do pecado, porque nós já fomos libertos e nós temos poder para não continuar pecando. Todas as vezes que nós nos aproximamos de uma condição de pecado, nós temos que nos entregar para Deus, pedindo para que Ele possa agir nas nossas vidas, nos libertando da prática do pecado. No versículo 7 de Gálatas, Paulo está dizendo que, olha, os Gálatas, versículo 7 do capítulo 5, que os Gálatas estavam correndo bem, estavam indo muito bem no crescimento da vida espiritual. Agora, eles estavam sendo impedidos de obedecer à verdade. E por que isso estava acontecendo com a vida deles? Quem é que estava influenciando eles a fazerem isto? Exatamente porque os Gálatas erraram ao perder o foco. Eles perderam a disciplina espiritual. Ora, mas nós não somos salvos pela fé? Nós não somos... Por que falar de disciplina espiritual? Nós estaríamos apontando então para as obras que o homem pode fazer? Não, a disciplina de a cada dia manter a comunhão com Deus, de a cada dia meditar na palavra de Deus, de buscar aprender a respeito de Deus. É muito fácil você fazer apenas um compromisso de uma novena, o compromisso de participar de 21 dias no culto em uma determinada igreja, ou você fazer o compromisso de ir um ano inteiro, todos os domingos, à igreja. Ora, isso parece muito bom, muito religioso, mas isto não é disciplina espiritual. Isto aí nos parece mais, se aproxima mais com aquilo que os Gálatas estavam tentando fazer, guardar os sábados e as festas judaicas também. Ora, nós precisamos de vida diária com Deus, através da oração, através da leitura da palavra e, sobretudo, de cumprir, de abrir o nosso coração para que Deus possa agir em nossas vidas. Para quando nós nos encontrarmos tendentes ao pecado, ou observando que a nossa vida não está sendo controlada
pelo Espírito Santo, nós poderemos então rogar as misericórdias de Deus para que Ele possa agir em nossas vidas, mostrando que não somos nós que nos esforçamos para fazer alguma coisa para que possamos alcançar a maturidade cristã, mas é Deus, através do seu Espírito, que age nas nossas vidas, fazendo com que nós possamos alcançar essa maturidade. E os Gálatas, então, tinham perdido este foco. Eles confundiram o ensino, exatamente porque não estavam no estudo constante, permanente daquilo que Paulo já havia ensinado. E se deixaram levar agora por novas doutrinas. Pessoas diferentes que estavam ensinando aquilo que não estava no evangelho que Paulo havia ensinado. Estavam deturpando, mudando o poder da cruz de Cristo Jesus. Eles foram levianos em não buscar a verdade. E nós precisamos ser zelosos em buscar a verdade. Nós precisamos ser zelosos em aprender sobre a palavra de Deus, porque senão nós agiremos como os Gálatas. E nós não podemos deixar que alguma coisa venha nos impedir de obedecer o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. E a obediência é a expressão do nosso compromisso, é a expressão da nossa fé para com Deus. Se nós não obedecermos, Cristo Jesus diz que quem ouve e não obedece, não o ama. Quem ouve e não obedece, não pratica, não tem nenhum compromisso com Ele. E qual o compromisso que Ele terá conosco, então? Qual é a aliança que Ele tem conosco se nós não obedecemos aquilo que aprendemos? Então temos que ter a fé, mas a fé ela é demonstrada através do nosso compromisso com essa palavra, com esse evangelho. E esse compromisso, lá em Gálatas 5, 22, nos mostra então que nós temos que produzir frutos. Paulo fala do fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Veja que, quanto à obra da carne, aquilo que nós fazemos, e Paulo vai falar sobre isso, que aquilo que nós fazemos na carne são obras. É eu querendo fazer alguma coisa para Deus, para que Deus possa se agradar. Seja através de uma oferta, seja através de uma cesta básica que eu vou dar para os outros, seja através do compromisso que eu faço de ir ao culto durante determinado tempo. Se tudo isso que eu estou fazendo é como se eu estivesse querendo barganhar com Deus, tenha certeza que é obra, e é obra da carne, não é do Espírito. O Espírito não produz obras em nós, o Espírito produz frutos. Por quê? Porque é vida. O Espírito produz vida em nós. Essa vida, ela será observada através de obras. Ao final, será também obras, mas é motivada pela vida que nós temos em Cristo Jesus. Não para alcançarmos essa vida, mas é porque nós a temos. E por isso que Paulo fala do fruto do Espírito Santo em nossa vida. E não é o fruto que nós imaginamos ou o fruto que nós queremos que ele possa agir. E não é nada parcial. Por isso que Paulo diz que é o fruto e aponta como sendo inicialmente o fruto do amor. Como nós estamos dizendo, no singular, é único. E a ação do Espírito, então, será de modo abrangente, com tudo aquilo que é característico de Deus, da natureza de Deus, ele vai inundar o nosso ser e vai consolidar gradativamente em nossas vidas. E qual que é, então, a evidência do fruto do Espírito na sua vida?
O que você tem feito que demonstra isto? O versículo diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas devem ser observadas nas nossas vidas. Quando nós percebemos que nos irritamos facilmente, quando percebemos que nós somos rudes, ásperos, faltando o domínio próprio, nós devemos pedir a Deus que possa agir nas nossas vidas. Não podemos depender do nosso próprio esforço para que possamos mudar, mas devemos fazer com que o Espírito Santo tenha liberdade para agir nas nossas vidas, para que ele possa então mudar a nossa natureza. E nós já temos a natureza de Deus. Agora ela precisa ser dominar a natureza humana. Nós precisamos que a nossa natureza terrena seja crucificada com Cristo a cada dia, para que nós possamos viver a vida que Cristo vive em mim. No versículo 1 do capítulo 6 de Gálatas, ele diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo, para que não seja tentado também. Quando nós temos essa liberdade em Cristo Jesus, e uma liberdade que nos conduz para uma maturidade, nós somos chamados também a ajudar aqueles que estão iniciando na fé, ou às vezes até que têm maturidade, ou pelo menos vivência do Evangelho, e algumas pessoas alcançam muitos anos de vivência sem alcançar maturidade realmente. Nós precisamos ajudar essas pessoas quando elas caem. Nós precisamos andar com essas pessoas, mas ajudando para que elas não venham a cair, não venham a errar. Por isso nós precisamos admoestar. E admoestar não com um sentimento de superioridade, com um sentimento de que eu sou mais espiritual do que meu irmão, por isso eu vou corrigi-lo. Não. Nós somos chamados a admoestar com humildade para uma obra de restauração. Não porque nós somos melhores, mas porque o Espírito que age em nós nos ajuda a carregar o fardo do nosso irmão. E por isso nós precisamos então, convivendo com os nossos irmãos, orar e interceder por eles. E também explanar a palavra de Deus. E Paulo estava exortando então para que os irmãos tivessem cuidado com aqueles que estavam frágeis, que estavam esfriando na fé, que estavam abandonando o convívio com a igreja. E quantas vezes nós poderíamos passar na casa do irmão, chamá-lo para que ele possa ir à igreja, nos preocupar com ele porque ele está se afastando, está se esfriando, e nós não fazemos. Há um conto de um acontecido entre um grupo de militares veteranos de guerras, que sempre estavam reunidos. Num determinado momento, um deles deixou de reunir com aqueles ex-combatentes. E um outro combatente, essa história se passa nos Estados Unidos, foi até a casa dele, e lá é comum ter lareiras.
que ele pegou uma lareira, uma brasa da lareira, tirou, colocou de lado e ficou ali esperando. E logo o fogo daquela brasa acabou, ela foi perdendo o seu calor, foi morrendo e virando cinzas. Até que poderia então soprar sobre ela e estaria saindo cinzas sobre ela. E aquele veterano ali sentado, calado, do lado dele, apenas pegou novamente aquela brasa e colocou junto com as outras. E logo ela aqueceu e voltou a pegar fogo junto com as demais. E aquilo ele estava demonstrando então para aquele veterano que se ele ficasse longe do grupo, logo ele se esfriaria e morreria, perderia aquele fulgor. Isso também se aplica a nós cristãos. Quando nós deixamos o convívio uns com os outros, nós vamos perdendo isto. Nesses dias em que nós sofremos com essa separação com a pandemia, nós não podemos jamais nos separar dos irmãos. E por isso nós convidamos que os irmãos possam ligar uns para os outros. Não fique apenas mandando mensagem no grupo de WhatsApp. Pegue o seu telefone, ligue para um irmão, procure saber sobre ele, procure saber daqueles que têm a sua saúde mais frágil. Demonstre cuidado por ele. E nós precisamos cuidar dos mais fracos. Ainda que não seja o caso aqui daquilo que Paulo está dizendo, daqueles que caírem, mas nós precisamos cuidar para que nós não venhamos nos esfriar. Nós precisamos manter o contato com a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra e manter também esta união uns com os outros, para que não venhamos nos afastar. Nós precisamos restaurar, então, essa comunhão. E precisamos, quando encontrarmos alguém que caiu, alguém que está se afastando da verdade do Evangelho, precisamos restaurar, corrigir, mas sem acusação, sem condenação, sem amargura, sem sentimento de superioridade. Mas devemos fazer isso com mansidão, com humildade, sabendo que também nós podemos incorrer em erro, porque somente Cristo pôde cumprir plenamente a lei. E nós estamos sujeitos às paixões da carne, nós estamos sujeitos a cair. Mas precisamos então corrigir o nosso irmão com humildade, com mansidão, com espírito de ajuda e de ensinamento. E precisamos fazer isso com zelo, não deixando ninguém para trás. No capítulo 6, versículo 8, diz que: pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Paulo está falando da lei da semeadura. Há muitas pessoas que interpretam erroneamente a lei da semeadura. Há aqueles que querem semear um carro velho para colher um carro novo. Quer semear uma boa oferta para colher o quádruplo, o quíntuplo daquilo que está sendo daquilo que está sendo entregue. Paulo está falando aqui também de semeadura espiritual. Nós precisamos semear coisas espirituais. Quando lançamos uma semente de milho na terra, aquele milho pode virar talvez até 600 outras sementes de milho, grão de milho, porque são várias as espigas que podem nascer daquele pé. E isto
é interessante porque nós estamos falando então de que se nós lançamos uma semente de milho, o que nós esperamos colher? Também milho. É milho que nós vamos colher. Então, aquilo que nós semeamos, haveremos de semear da mesma natureza. A semente, ela produz aquilo que é da sua natureza. Quando nós lançamos uma semente ao solo, nós não vamos colher de imediatamente. Nós vamos colher daí a algum tempo. Então, se lançamos uma semente agora, nós temos que esperar o tempo de crescer. Temos que esperar o tempo para que possamos colher. Se nós lançamos uma semente da castanheira, provavelmente 40 anos depois é que nós vamos colher castanhas. Mas se nós lançamos uma semente de uma outra árvore frutífera, pode ser que daí 2 anos, 1 ano, possamos colher alguma coisa, algum fruto. Ainda os primeiros frutos, mas a colheita mais abundante será tempos depois. O que queremos dizer aqui? Aquilo que plantamos agora, colheremos no futuro. Lá em Oséias, salvo engano, capítulo 6, versículo 8, diz que quem colhe, ou quem semeia vento, colhe tempestade. E aquilo que nós vamos então semear, nós vamos colher muito mais. Não é somente aquilo que estamos semeando. A semeadura aponta para isto, então, da mesma natureza, em quantidade maior e também tempos depois. E por isso Paulo está nos dizendo que, olha, nós não devemos semear coisas da carne, porque senão nós vamos colher carnalidade. Se nós semearmos um pensamento impuro, provavelmente colheremos um pecado externado por aquele pensamento. Por isso nós devemos ser zelosos para que possamos plantar daquilo que é espiritual, daquilo que é fruto do amor, daquilo que é fruto da bondade, da mansidão, da fidelidade a Deus, de tudo aquilo que nós podemos considerar como sendo o fruto do Espírito, proporcionar alegria aos outros, paz, tratar com paciência, e tudo isso então nós estaremos agindo para que a nossa semente espiritual possa produzir frutos espirituais para nós. Porque a cada momento em que nós plantarmos coisas terrenas, de natureza terrena, só poderemos colher coisas terrenas da carne, é o que ele está nos dizendo. Portanto, nós devemos buscar a prática, o conhecimento e a prática da palavra de Deus. Buscar coisas duradouras que apontem para a vida eterna. Cristo Jesus também nos adverte quanto a isso, que nós devemos nos preocupar em ajuntar tesouros onde nem a traça corrói, nem o ladrão rouba. No versículo 14, ele nos aponta que nós devemos estar sempre atento, porque mais longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe de mim orgulhar-me a não ser na cruz de Cristo. Eu não devo me orgulhar pela minha condição acadêmica, pelo meu trabalho, considerando ele superior aos outros, pela minha inteligência, pela minha astutice, mas eu devo me orgulhar na cruz de Cristo. Quando eu me orgulho na cruz de Cristo, Paulo diz que eu me orgulho para aquilo que para o mundo é loucura.
porque é eu reconhecer que eu sou incapaz de me salvar, que eu sou incapaz de fazer qualquer coisa para que Deus se torne devedor de mim e me dê, então, a salvação. Que eu sou incapaz de produzir qualquer coisa boa, porque na minha carne habita o mal. Porque a minha carne produz aquilo que é mal, aquilo que é condenável por Deus. Mas na cruz de Cristo, eu alcanço a salvação, na cruz de Cristo eu alcanço a remissão dos meus pecados, na cruz de Cristo eu alcanço a vida eterna, na cruz de Cristo eu alcanço a justificação da minha vida para que eu possa me apresentar diante de Deus com todos os meus pecados pagos. Por isso eu tenho que me regozijar na cruz de Cristo e não naquilo que eu faço. E que tipo de liberdade, então, que nós estamos procurando? Liberdade para mostrar, falar que eu posso fazer, que eu posso ser um bom cristão? Ou estou buscando a liberdade para, em Cristo Jesus, me apresentar diante de Deus unicamente, justificado unicamente pela obra de Cristo Jesus? Eu não posso usar da liberdade para querer promover a minha própria glória. Eu tenho que usar da minha liberdade para promover a glória de Cristo Jesus. A minha liberdade não pode ser para praticar o pecado, mas a minha liberdade tem que ser para dizer não ao pecado. E isso deve estar sempre presente na minha vida, porque a glória humana, as manifestações da glória humana já não encontram mais lugar na minha vida, porque estou crucificado com Cristo. E hoje nós temos assistido muitas pessoas buscando a glória humana, buscando a buscando o sucesso, buscando a ostentação das suas próprias obras, preocupados com o marketing pessoal. Isso pode encontrar um bom lugar lá na sua profissão, no desenvolvimento da sua carreira profissional. Mas até isto pode ser substituído se nós colocarmos, nos entregarmos inteiramente nas mãos de Deus, para que seja manifesta a obra da cruz de Cristo nas nossas vidas, para que o próprio Deus, então, possa conduzir até mesmo a nossa carreira profissional. Isso não nos pertence, pertence a este Deus maravilhoso. Portanto, é o que Paulo nos diz: longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Longe de mim bater no peito e dizer: eu sou o cara, eu sou o bom. Mas eu devo buscar a cada dia me orgulhar na obra de Deus na minha vida. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque eu deposito toda a minha fraqueza nas mãos de Deus, aos pés de Cristo, para que Ele possa fazer a obra, para que Ele possa me conduzir. E esse é o desafio do cristão nos dias de hoje. Apresentar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus a este mundo que muitas vezes condena aquilo que nós fazemos. A este mundo que muitas vezes condena a vida cristã, achando que a vida cristã é uma vida de privações, uma vida de não faça isso, não faça aquilo. Muito pelo contrário, nós temos liberdade, mas é esta liberdade que diz: eu não vou fazer porque eu tenho um Pai que me ama. Eu vou fazer porque eu tenho um Pai que não se agrada dessas coisas que o mundo propõe para que eu faça. Eu não vou fazer porque a minha santidade é importante para um Deus santo. E Ele, então, me guarda, Ele cuida de mim. E nós temos que compreender
que esta liberdade cristã, ela está baseada na prática daquilo que a palavra de Deus nos ensina, que ela está baseado na ação que eu dou ao Espírito Santo para conduzir a minha vida. E é aí que está baseada a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E nós temos que permitir que o Espírito Santo possa agir nas nossas vidas, produzindo a vida de Cristo em nós, para que Cristo possa viver em mim, para que Cristo possa me conduzir, para que Cristo possa fazer frutificar no Espírito a vida que Ele produz em mim, para que eu possa então semear as coisas do Espírito e possa colher bons frutos, para que eu possa colher o fruto do Espírito. E nós precisamos então dizer não, aprender a dizer não a todas as coisas que contrariam essa liberdade em Cristo Jesus. Todas as vezes que houver manifestação da semeadura da carne, ou manifestação daquilo que nós já identificamos como sendo a própria manifestação da carne, do pecado, nós devemos então dizer não para estas coisas, para que nós possamos então aprender a desenvolver a atitude de dependência a Deus, pedindo sempre que Deus possa controlar a minha vida, para que Ele possa promover o reino de Deus na minha vida. E promover o reino de Deus de modo que o mundo possa ver a minha fé e ver a honradez que é este Deus grandioso a quem nós servimos. E nós não podemos negociar essa liberdade que nós temos, porque não podemos agradar a Deus e ao Deus deste mundo, a Mamon. Nós não podemos agradar a Deus metade do dia ou metade da semana e na outra andar numa vida de pecados. A nossa liberdade, ela é para que nós possamos andar toda a nossa vida de acordo com o que Deus quer. Caso contrário, ela se manifestará pela escravidão da carne, a escravidão do pecado. E Jesus nos dá essa liberdade para que nós possamos honrar e glorificar a Deus. E por isso nós temos que permitir que o Espírito Santo possa produzir a vida de Jesus nas nossas vidas, produzir o bom fruto. Que Deus possa nos abençoar neste dia. Que este livro da Carta aos Gálatas possa sempre falar aos nossos corações, de tal modo que nós possamos conduzir as nossas vidas com a preocupação constante de não nos afastar da verdade do Evangelho, não nos afastar da liberdade que nós alcançamos, da liberdade do pecado, da condenação do pecado e da lei, para que nós possamos andar conduzidos pelo Espírito, para que nós possamos manter a nossa comunhão com Deus. Somente quando nós temos a comunhão com Deus é que podemos dar liberdade para que o Espírito possa agir em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai de amor, entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, para que o Senhor possa fazer conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Que o Senhor, ó Pai, não permita que venhamos nos afastar da Tua palavra. Que haja sempre a disciplina nas nossas mentes, nos nossos corações, de nos voltarmos para a Tua palavra, aprendermos mais de Ti e que nós possamos ser conduzidos pelo Teu Santo Espírito, para que nós possamos cumprir aquilo que nós aprendemos de Ti, para que possamos andar em santidade de vida, em dedicação a Ti, e que a cada dia possamos amadurecer, crescer
espiritualmente. Que sejamos cristãos maduros e que jamais sejamos enganados pelas falsas doutrinas. É a nossa oração. Amém.